Sobrenatural, capítulo 23. Lutando para se recuperar, 1937 a 1939. O rio Ohio tinha de fato medido 6,70 metros na rua Spring durante a inundação de 1937, exatamente como o anjo havia mostrado a William Branham que seria. O tabernáculo Branham, o qual não era longe da rua Spring, tinha também recebido um batismo. O subir das águas tinha quebrado as janelas, fazendo flutuar tudo o que havia no interior que não estava preso no chão, incluindo o púlpito e os bancos. Quando a água barrenta do rio finalmente retrocedeu, os bancos desceram cruzados e de pernas para o ar, mas o púlpito baixou quase no seu exato lugar, ainda de pé e também de face à congregação. Na noite anterior à inundação, Billy tinha deixado sua Bíblia aberta em cima do púlpito. Quando ele finalmente voltou para examinar os danos, ele viu que a Bíblia estava exatamente onde ele a tinha deixado, ainda aberto na mesma página. Billy tomou isto como sinal de Deus. Embora as circunstâncias externas de sua vida estivessem em desordem, a palavra de Deus que ele pregava, todavia, permanecia verdadeira e firme. Isto foi de encorajamento. E Billy precisava de cada medida de encorajamento que podia para ajudá-lo a continuar sua vida. Ele simplesmente não podia suportar a ideia de perder sua esposa e filha. Ele sentiu como se estivesse cumprindo uma sentença de prisão sem esperança de liberdade. A tristeza o cercava como as barras da cela. A solidão o observava como um guarda da prisão, e a desesperança como um duro diretor, parecendo controlar todo o seu movimento. A sentença parecia quase pesada demais para suportar. Às vezes ele obtinha conforto de seu sonho com Hope e Sharon no céu. Ele sabia que era um sonho porque ele caíra em sono profundo. Visões aconteciam quando ele estava bem acordado. Mas tinha sido um sonho tão memorável, tão vívido, como os pedaços de madeira do carroção e as pegadas deixadas por suas botas na areia. Também isto pareceu estar cheio de significado, como se Deus quisesse dizer-lhe muitas coisas. Alguns pontos parecem óbvios. A roda quebrada do carroção, certamente, representava sua família separada. E era verdade que Hope Sharon estava agora em um lugar melhor do que a terra. Mas outros símbolos não estavam tão claros. Por que este sonho foi no oeste? Havia algum significado no pôr do sol? O maior quebra-cabeça de todos, o que Hope quis dizer quando disse que ele estava se desgastando, orando pelos enfermos? Para estas perguntas ele não podia encontrar respostas cabíveis. Billy extraiu da Bíblia sua maior força. Ele leu em Romanos 8:28, onde o apóstolo disse: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto." Billy se esforçava para crer nisto, mas era difícil para se ver. Que coisa boa poderia vir em perder sua esposa e filha? Ele foi até São João 14, onde Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar.
Virei outra vez e vos levarei para mim mesmos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Bill tentou praticar este conselho, mas seu coração estava frequentemente turbado da mesma maneira. Embora continuasse a pregar em sua igreja, ele perdera muito de sua energia interior e maneira de conduzir. Ele se preocupava muito com as pessoas, mas de alguma maneira ele não se sentia bem com o Senhor. Sempre que orava, não podia tocar completamente o trono de Deus da maneira que fazia previamente. Ele se sentia miserável. Sua mãe ainda morava a poucas quadras dele. Depois da morte do Sr. Charles, ela tinha transformado sua casa em uma pensão, a qual produziu um firme, embora modesto, meio de sustento. Todo dia ela, Branham, preparava o café da manhã e jantar para seus pensionistas. Bill frequentemente passava ali no anoitecer para jantar. Uma noite, enquanto ele ajudava sua mãe a lavar os pratos, ela, Branham, perguntou a ele o que pensava sobre a nova ponte que estava construindo sobre o rio Ohio, entre Louisville, Kentucky, e Jeffersonville, Indiana. Não te parece familiar? Ela perguntou. Estranho, mas de alguma maneira parece que me lembro disto de algum lugar. Ela, Branham, maneou sua cabeça. Um dia, anos atrás, você entrou correndo em casa, usando palavras incompreensíveis sobre ver uma ponte onde não havia ponte. A princípio pensei que tudo isso fosse um engano, mas então eu desejei saber. Assim eu anotei isto e guardei. Ela segurava um papel amarelado e dobrado em suas mãos. Billy sabia o que estava escrito ali antes de ler. A lembrança da infância voltou rapidamente. Ele se lembrou da macieira, do jogo de bolinha de gude, do sentimento peculiar que veio sobre ele. Recordou de como o rio, de repente, parecia estar mais próximo e como a ponte tinha rapidamente se formado sobre a água, juntando peça por peça, até que aquela viga mestra lá em cima, no meio, se soltou e veio abaixo. Ele abriu o velho pedaço de papel e deu os rabiscos de sua mãe. Então ele pensou sobre a nova ponte que estava em construção. Aí está. Tinha acontecido exatamente da maneira que ele tinha visto quando era um garoto. Mamãe, o que você pensa que isto significa? Ela encolheu os ombros. Como eu saberia? Mas, Billy, por anos tenho frequentemente tentado saber se você nasceu para um propósito especial na vida. Eu ainda penso que você nasceu para isto. Lembrando-se daquela visão da infância, sua primeira visão, e agora percebendo que estava se cumprindo, Bill desejou saber a mesma coisa. Poderia sua vida realmente ser movida em direção a algum propósito sem igual? Atualmente sua vida parecia tão definhada, vazia, tão destituída de significado, que era difícil imaginar como Deus poderia usá-lo para alguma coisa especial. Mas ele jamais poderia esquecer aquilo que ouviu aterrorizantemente, quando era um garoto com 7 anos de idade, como que uma voz profunda, falando com ele, de um redemoinho em uma árvore, dizendo: nunca bebas, nem fume, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para fazeres quando fores mais velho. Era por isso que Deus não o deixara morrer ainda? Haveria algo mais para ele realizar? Uma minúscula chama de esperança ardeu dentro do seu peito. No dia 1º de setembro de 1939,
Adolfo Hitler ordenou que suas tropas invadissem a Polônia. 2 dias depois, a França e a Grã-Bretanha declararam guerra contra a Alemanha. A França imediatamente atacou através do rio Rhine ao longo de sua margem com a Alemanha, mas teve dificuldade em penetrar a dura defesa alemã. Enquanto isto, a cavalaria do corpo do exército da Polônia foi superada irremediavelmente pelas divisões mecanizadas da Alemanha. Depois de meros 18 dias de uma luta desastrosa, o comando governamental e militar da Polônia fugiu para a divisa com a România. Daquele ponto, a resistência polonesa desmoronou rapidamente, permitindo à Alemanha concentrar sua energia sobre a invasão da França. Embora a França apressadamente se retirasse do solo alemão, pareceu óbvio para a maioria dos analisadores políticos que a guerra na Europa, ao invés de estar acabando, estaria apenas começando. Como todos os demais tinham acesso a rádio e jornais, William Branagh seguiu este drama europeu com séria atenção. Entretanto, seu interesse na guerra se desenrolou de uma perspectiva completamente diferente. Isto foi o que ele tinha visto em julho de 1933, quando entrou num transe e assistiu a 7 eventos se desenrolarem diante dele em uma visão panorâmica do futuro. Isto era mistério? Que tipo de poder permitiria que ele visse eventos antes de acontecerem? E para que propósito? Ali estava a palavra novamente, propósito. Talvez Deus realmente tivesse um propósito significativo planejado para a sua vida. Se tivesse, por que isso não se manifestava mais claramente? Neste ponto, em seus pensamentos, a mente de Billy voava de volta ao seu encontro com o povo pentecostal em Mishawaka, Indiana. 2 anos antes, Billy sabia que tinha omitido o plano de Deus para a sua vida quando recusara aqueles convites dos ministros pentecostais para evangelizar entre suas igrejas. Como ele poderia voltar e estar na vontade de Deus? É claro que ele podia simplesmente começar a visitar igrejas pentecostais na esperança de que alguém impedisse para pregar. Mas ainda havia uma questão que o importunava, como um obstáculo ao progresso, que o impedia de seguir tal direção: a questão sobre os dons do Espírito Santo, especificamente a questão sobre línguas e interpretação de línguas. Até então, Billy estava convencido que línguas e interpretação de línguas eram ambos os dons genuínos do Espírito de Deus. A Billy parecia clara o suficiente neste ponto. O que perturbava Billy era sua experiência em Mishawaka. Aqueles 2 homens que tinham sido especialmente ativos em expressar os dons de línguas e suas interpretações, ambos demonstraram as mesmas manifestações poderosas do Espírito de Deus no culto, mas mais tarde, quando Billy tinha falado com cada um em particular, ele tinha visto diretamente suas vidas pessoais. Embora um dos homens fosse completamente um cristão dedicado, o outro era absolutamente um hipócrita. Billy sabia que isto era a verdade. As visões nunca mentiam. Isso era o que o aborrecia. Toda a ideia pentecostal de permitir dons do Espírito operarem abertamente em reuniões na igreja. Se isto era realmente o Espírito de Deus, caindo naquela reunião pentecostal Mishawaka, como poderia o Espírito de Deus abençoar aquele evidente hipócrita? Isto não parecia provável. Mas poderia o Espírito de Satanás produzir
as obras de Deus? Isto também pareceu duvidoso. Então, era possível que ambos os espíritos podiam estar trabalhando na mesma reunião? Tal ideia apresentou dificuldades. Se o Espírito de Deus e o Espírito de Satanás produziam o mesmo resultado, como poderia alguém saber o que era verdadeiro? Este enigma o tinha afligido muitas vezes nos 2 anos que se passaram. Mas agora, depois de ver sua visão da guerra na Europa se tornar realidade, Billy sentiu uma urgência renovada para encontrar uma resposta. Assim, então, ele podia colocar seu erro para trás e começar novamente o caminho em direção ao destino que Deus tinha em mente. Ele tirou uma licença de seu emprego. Billy foi à rodovia 62 até que chegou à área do Moinho do Túnel. Ele estacionou o carro fora da estrada, atravessou com dificuldade o riacho 14 milha e entrou no bosque. O outono ostentava sua beleza. Folhas laranja, marrom e vermelhas uniam acima e moía abaixo dele enquanto caminhava. Pássaros enchiam o fundo com seus suaves concertos. Finalmente Billy chegou ao lugar onde aquele desfiladeiro de 24 metros de profundidade vinha de um rochedo íngreme de pedra calcária. Ele escolheu seu caminho através dos arbustos e pedregulhos ao longo da base do rochedo até chegar à boca de sua caverna, ressaltada como um dente. Ele acendeu a vela e então moveu primeiro os pés em direção à abertura, seguindo o sinuoso corredor de aproximadamente 7,5 metros, para dentro da ladeira. Ele parou e olhou fixamente para a pedra em forma de pirâmide invertida, suspensa sobre uma mesa retangular de pedra calcária. Isto o impressionava toda vez que ele via. Ele colocou o casaco e algumas velas extras na saliência do rochedo, que usava como cama. Então pegou a Bíblia e saiu para buscar de Deus nos aquecidos raios solares de outono. Havia uma árvore de carvalho caída não longe da entrada da caverna. O lugar onde o tronco da velha árvore aforquilhava, os ramos agora formavam uma cadeira de descanso. Billy se aconchegou naquela forquilha a tarde toda, lendo sua Bíblia e orando. Finalmente o céu escureceu e as estrelas apareceram. Uma brisa leve de outono, porém fria, o forçou a abrigar-se dentro da caverna. Na manhã seguinte, ele não se mexeu até que o sol se levantasse alto o suficiente para aquecer seu lugar. Ele tinha deixado sua Bíblia aberta na forquilha do carvalho caído e o vento tinha soprado suas páginas, abrindo em Hebreus no 6º capítulo. Billy se sentou na forquilha da árvore e leu. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Aquilo não fez sentido algum para ele. Ele virou as páginas procurando por certa escritura em 2 Timóteo que tinha estado em sua mente,
Quando ele tirou as mãos da Bíblia, uma rajada de vento soprou as páginas de volta a Hebreus no capítulo 6. Ele pensou, que estranho. Deus estava tentando dizer alguma coisa com esta porção da Bíblia? Ele leu o capítulo 6 novamente, mas isto ainda não fazia sentido para ele. Voltando à caverna, ele desceu através do buraco e caminhou ao longo da estreita passagem ao lugar onde aquela pirâmide invertida de pedra calcária estava suspensa, sobre a mesa da pedra retangular. Bill se ajoelhou e orou. Senhor, o que Hebreus capítulo 6 significa? O que tu estás tentando me dizer? De repente seus dedos se entorpeceram do frio da caverna, mas este era aquele sentimento de amortecimento que frequentemente acontecia uma visão. Seus braços e pernas ficaram pesados e sentiu os lábios grossos, como se um dentista lhe tivesse dado uma injeção de novocaína. Quando abriu os olhos, ele viu o mundo girando em seu eixo. O solo parecia como um campo recém-arado. Ao redor das bordas deste planeta girando, veio um homem vestido de branco, carregando um grande saco ao seu lado. A cada poucos passos, este homem pegava um punhado de sementes do saco e as espalhava no solo com um arremesso de seu braço. Assim que ele desapareceu ao redor da curvatura da terra, Billy viu um outro homem, este vestido de preto, e esquivando por detrás do primeiro. Este segundo homem também tinha um saco ao seu lado e estava espalhando sementes enquanto caminhava na ponta dos pés através do campo. Ele movia a cabeça de um lado ao outro, como se estivesse fazendo algo errado e temesse ser pego. Depois deste homem de preto ter passado ao redor da curvatura do mundo, Billy viu as sementes germinarem e crescerem rapidamente para seus tamanhos completos. Agora se tornara evidente o que as sementes eram. Algumas eram trigo, outras joios, cardos e cevadas. Saindo o sol, secou o templo, absorvendo toda a umidade do solo. Ambos, trigo e joio, tinham suas cabeças juntas, ofegantes e orando desesperadamente por chuva. Cada vez se inclinando mais, as plantas cediam em direção à terra ressecada. Então Bill viu uma imensa nuvem escura vir gotejando no horizonte. Enquanto a chuva era derramada, o trigo se endireitou e gritou: Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Ao mesmo tempo, o joio e a cevada saltaram e se endireitaram e gritaram: Aleluia! Glória! Louvado seja o Senhor! O mundo inteiro estava repentinamente vivo, com plantas subindo e descendo na chuva. Todos gritando a mesma coisa: Louvado seja o Senhor! Então a visão o deixou. Bill sentiu-se animado. Agora ele entendia Hebreus capítulo 6. Porque é impossível que os que se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque a terra quem bebe a chuva recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada. Esta era a sua resposta. A mesma chuva que faz o trigo crescer também rega o joio e a cevada. E o mesmo Espírito Santo que abençoa e alimenta o cristão pode também abençoar um hipócrita. A diferença é que o hipócrita manifestará um outro fruto. Tudo depende da semente que foi plantada. Bill pensou algo
que Jesus disse: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Como era no natural, assim era no espiritual. Isto explicava porque Jesus declarou: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos sinais e maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Embora aquelas pessoas mostravam sinais externos do poder de Deus, seus motivos interiores eram faltosos e corruptos. Finalmente, Bill deixou sua caverna entendendo que havia dois espíritos operando dentro da estrutura da igreja, tendo suas vidas vindas da mesma fonte, mas encabeçando-as em direções opostas. Como o enxerto de galhos de outras espécies na árvore pai, todos puxariam suas vidas do mesmo tronco. Uma laranjeira poderia, entretanto, sustentar os ramos de um limoeiro, de uma limeira ou uma torranjeira. Todos os galhos de outra espécie poderia parecer como que se pertencessem à laranjeira. Contudo, quando eles produzissem seus frutos, o ramo do limão produziria limões, o ramo de lima, limas, e assim haveria também sempre pessoas na igreja cristã que extrairia suas vidas do tronco do Espírito Santo, mas seus frutos seriam interesses próprios, políticos, ou legalismo farisaico, ou hipocrisia, tudo exceto o fruto do Espírito Santo. Não obstante, se o tronco pai desenvolvesse um novo ramo de si mesmo, este produziria laranjas. Jesus disse em São João 15, verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Jesus insistiu: pelos seus frutos os conhecereis. Agora que ele entendia a diferença entre aqueles dois homens em Misraoca, os quais tinham demonstrado línguas e interpretações tão dramaticamente, Bill começou a repousar em sua atitude para com os dons do Espírito e as demonstrações externas de emoção. No dia 31 de dezembro de 1939, ele teve um culto de vigília em sua igreja para entrar no ano de 1940. Ele tinha um quadro negro colocado na plataforma, esboçou uma linha de tempo bíblico da segunda vinda de Cristo e o fez no melhor do seu entendimento. Um grupo de pessoas pentecostais tinha atravessado o rio vindo de Louisville para comparecer ao culto. Quando Billy deu o intervalo da pregação, algumas das mulheres neste grupo quiseram cantar um hino especial. Parecia ser um bom conjunto de jazz. Uma mulher tocava o símbolo, uma outra batia numa lata e outra batia numa tábua com dedais, e a quarta mulher tocava um piano. Elas tocaram em ritmo rápido e a congregação cantava: haverá um como no ar naquele doce porvir,
Eu vou te encontrar ali, naquele lar além do céu. Tal canção jamais ouvida por ouvidos mortais. Será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus, ele será o líder, a plena manifestação de Deus naquele encontro no ar. No soar e dissonância da música, uma jovem loira saltou do seu assento e começou a dançar no corredor. Bill sentou-se desdenhoso, criticando-a em seu coração, pensando: não há nada de Deus naquilo. Ela está querendo se mostrar. Ela quer ser vista. Ela está fazendo de minha igreja uma taberna. Uma outra moça se juntou à primeira e então uma outra. Billy pensou: agora espere um minuto. Eu desejo saber se há alguma escritura para dançar. Ele se lembrou com Miriam quando viu o exército faraó se afogando no Mar Vermelho. Pegou um tamboril e dançou ao longo da margem, regozijando em vitória. E as filhas de Israel a seguiram, clamando. Então Billy se lembrou de como o rei Davi, quando a arca do pacto havia sido retornada a Jerusalém, dançou diante do Senhor com todas as suas forças. Billy pensou: talvez eu não tenha tido vitória suficiente para conseguir ainda. Então, enquanto ainda estava sentado na plataforma, permitiu seus pés batistas engomados começarem a bater com a música. Logo suas mãos estavam batendo. Antes de acabar o hino, ele estava pulando no corredor, dançando com os outros. Tirando lição daquela experiência, Billy orou: Deus, tire-me da roda dos escarnecedores. De agora em diante, permita-me olhar tudo sensivelmente antes que eu julgue. Esta foi uma simples oração, mas que teria extensos resultados. Ele estava indo novamente na estrada em direção a seu destino.